Oi, gente! Nesse vídeo eu quero mostrar um pouco pra vocês de como que eu conheci Jesus. Eu morava no Brasil ainda, já fazem 10 anos, eu tinha 13 anos quando a minha mãe falou de Jesus pra mim. Eu morava com meu pai nessa época, minha mãe estava aqui no Japão e ela se converteu aqui no Japão primeiro. E aí ela foi pro Brasil e quando ela chegou lá, ela falou de Jesus pra mim, pro meu pai, pro meu irmão. E eu não me lembro agora se foi o Mateus ou se foi o meu pai que aceitou a Jesus primeiro. Mas eu sei que eu fui a última, gente. Eu fui a que dei mais trabalho pra minha mãe. E ela sempre me chamava, ela sempre orava de noite por mim, pelo meu pai, pelo meu irmão. E ela sempre me chamava pra ir pros cultos, né? E eu nunca quis ir, gente. Eu não gostava de igreja. Pra mim, ir pra igreja era coisa de velho. Eu era jovem ainda, eu queria curtir minha vida. Então, eu não tinha vontade de ir na igreja, não. Mas ela nunca desistiu, ela sempre orou por mim, ela sempre me chamava pra ir. E ela sempre recebia não. Não, 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 não. Porque eu achava que se eu fosse para a igreja com ela, as pessoas de lá iam vir falar as coisas para mim, coisas que eu fazia de errado. O pastor ia vir me proibir de fazer um monte de coisa, sabe? Eu pensava tudo isso, que as pessoas que estavam lá que iam me mudar, sabe? Mas hoje eu sei que não é assim, né? Depois que eu fui, que eu aceitei a Jesus, eu vi que não é desse jeito, né? E aí um dia eu tava me arrumando no meu quarto pra ir num show. Eu acho que eu ia pro show do CPM 22, gente. E eu tava lá me trocando e eu ia sair no mesmo horário que minha mãe ia sair pra ir pra igreja. E aí ela entrou no meu quarto, começou a me chamar pra mim ir pro culto com ela, que não era pra mim sair. E eu falei, não, mãe, eu não vou com você. Eu vou sair com as minhas amigas. Com 13 anos de idade, gente. E aí ela ficou quieta e ela olhou pra mim, ela apontou o dedo assim pra minha cara e falou assim, em nome de Jesus, um dia você vai pra igreja comigo e vai parar de ir pra esses lugares que você vai. E saiu do meu quarto e me deixou lá sozinha. E quando ela saiu, gente, eu fiquei parada, fiquei paralisada pelas palavras dela, porque ela falou com tanta autoridade aquele dia que parece que aquilo entrou dentro de mim, sabe? E eu fiquei morrendo de medo daquilo acontecer, porque eu não queria parar de fazer as coisas que eu fazia, eu não queria parar de sair com as minhas amigas e ir pros shows. Depois dos shows tinha balada e eu não queria parar de ir. E aí passou, eu fui pro show, aí ela continuou me chamando, passava dias, demorou, mas eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, por ela não ter desistido de orar por mim, porque depois de muita oração eu fui com ela pra igreja. Minha mãe, ela sempre ouvia louvores dentro de casa, e eu comecei a gostar dos louvores, e até que um dia eu fui com ela pro culto, e aí eu não parei mais de ir, gente, depois desse dia que eu fui uma vez. Eu vi que aquilo que eu pensava não estava certo. Ninguém chegou em mim e ficou falando pra mim, ai, você não pode fazer isso, você tem que parar de usar essa roupa, você tem que parar com isso, parar com aquilo. Não, ninguém chegou em mim, gente. Não é as pessoas que mudam a gente, mas sim Jesus que me mudou, sabe? Jesus que me transformou. Quando eu comecei a ir, quando eu aceitei Jesus na minha vida, Jesus foi me transformando, foi me libertando, ele me libertou do império das trevas, me transportou para sua maravilhosa luz, sabe? E foi tirando tudo aquilo que não agradava a ele. É claro que eu permiti o Senhor fazer essa mudança toda dentro de mim, né? Porque se a gente não permitir, é claro que Jesus ele não vai fazer nada por nós. Hoje eu olho para trás, sabe? E eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito na minha vida, por ele ter me tirado mesmo desse charco de lodo, ter firmado os meus pés na rocha, sabe? Porque hoje eu olho e eu vejo que se não fosse Jesus na minha vida, a minha vida estaria um caos, porque eu vejo que, com certeza, gente, eu teria ido pelo mundo da prostituição, com certeza, sabe? Então, eu agradeço mesmo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu me lembro que, voltando um pouquinho, né? Eu me lembro que antes de eu me batizar, eu gostava muito do Charlie Brown Jr. Era uma das bandas que eu mais gostava. E eles iam pra minha cidade. Eu já tinha aceitado Jesus, o Senhor estava me transformando, mas eu ainda tinha aquela luta, né? Até hoje nós temos a luta da carne contra o espírito contra a carne, um opondo contra o outro. E o Charlie Brown ia fazer show na minha cidade, gente, e o meu sonho, quando eu era do mundo, era ir pro show deles, porque eu nunca tinha ido. E aí eu fiquei sabendo, eu falei, eu não acredito que eles vão vir aqui. E aí começou, mas eu não posso agora, eu não vou me batizar. Não vou me batizar porque eu tenho que ir no show deles. Eu achava que quando eu me batizasse eu não ia poder mais fazer nada disso.
E aí foi indo, foi passando os dias, foi chegando perto, gente. E aquela vontade que eu tinha de ir no show dele, sabe? Foi passando, foi passando. Eu me batizei no mesmo mês que eles vieram fazer o show. Vão fazer 9 anos que eu me batizei esse mês de dezembro. Eu me batizei dia 26 de dezembro. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por Ele ter me amado, sabe? Mesmo sendo pecadora, por ter me amado, mesmo fazendo aquilo que o desagradava, mesmo andando nos desejos da minha carne, dos meus pensamentos. Ele morreu por mim, ele se entregou por mim, sabe? Para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Então eu só tenho que agradecer a ele por esse amor que nos constrange, sabe? Por esse amor que excede todo o nosso entendimento. Porque quando a gente para e pensa como nós éramos antes, sabe? E nós vemos hoje como o Senhor, Ele nos amou, morreu por nós e nos transformou. É um amor realmente que excede todo o nosso entendimento. Então eu sou muito grata ao Senhor por isso. Às vezes nós nos esquecemos, né, de tudo isso que o Senhor, Ele fez por nós. Mas nós não podemos nos esquecer, nós não podemos nos esquecer de onde Ele nos tirou. Como eu já falei, fazem 9 anos que eu desci as águas, que eu sou uma nova criatura no Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por essa caminhada. Esses 9 anos eu tenho aprendido muita coisa com o Senhor. Quando a gente aceita Jesus, é aquela coisa, aquele primeiro amor, e aí a gente vai deixando o Senhor nos transformar, o Senhor nos transforma. E nesses 9 anos, sabe, eu vejo que como o Senhor, Ele tem me ajudado nessa caminhada, tem me fortalecido. São momentos bons que nós passamos com o Senhor, mas também nós passamos lutas, passamos tribulações, mas em meio às tribulações, o Senhor, Ele está conosco, o Senhor, Ele nos deu a sua paz, sabe? E eu só tenho que agradecer ao Senhor por Ele estar comigo todos os momentos da minha vida. Eu agradeço ao Senhor porque Ele me deu um marido abençoado. Fazem 9 anos que eu desci as águas, fazem 7 anos que eu tô casada. Eu conheci o Luiz na igreja. Foi uma bênção que o Senhor me deu. Eu cresci muito depois que eu casei com o Luiz. O desejo de ler a palavra do Senhor, de crescer no conhecimento, na graça também, mas no conhecimento, sabe? Porque eu não tinha o desejo, gente. Quando eu aceitei a Jesus, assim, a gente ora bastante, a gente vai nas vigílias, a gente lê a Bíblia nos cultos, mas era difícil eu pegar a Bíblia pra mim ler. Então, depois que eu casei, eu tinha 2 anos já de convertido, mas a gente só é verdadeiramente transformada quando a gente conhece a palavra de Deus, né? Porque Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma, é a palavra de Deus que faz isso com a gente. E então, quando eu casei, o Luiz, ele gosta muito de estudar, e eu via ele estudando, sabe? Então esse desejo entrou dentro de mim, e eu comecei a ler, eu comecei a conhecer, porque quando eu casei com o Luiz, gente, eu não sabia nem quem era Abraão, e quem era Isaac, e quem era Jacó, sabe? E eu tinha 2 anos de convertida, gente. Isso é um absurdo. Mas eu não conhecia, não sabia quem era. E até hoje, às vezes, ele zoa comigo, né? Porque ele casou com uma pessoa que não sabia quem era Abraão, Isaac e Jacó, sabe? E eu tava nos cultos todo sábado e domingo. E isso não é normal, né, gente? Nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Jesus, ele morreu por nós, ele se entregou por nós e ele deixou a sua palavra para nós. Então nós temos que ler, nós temos que conhecer. O apóstolo Paulo fala que a palavra do Senhor, ela tem que habitar abundantemente na gente. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ter gosto pelas escrituras, né? Até hoje ele me ensina bastante, coisas que eu tenho dúvida ele me ensina. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor, gente. E uma coisa que eu quero falar para vocês é que você possa também ter esse desejo pela palavra de Deus, de conhecer ela, prosseguir em conhecer ela, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Salmo 119 eu gosto muito, porque eu gosto de louvar o Senhor, eu gosto de cantar, mas o salmista, ele fala: eu louvarei ao Senhor com coração puro quando eu tiver aprendido os seus estatutos, sabe? Então a gente só vai conseguir louvar o Senhor com coração puro, com um coração verdadeiro, gente, quando a gente aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos ensina como andar, mas que nós possamos buscar mais o Senhor, buscar mais em oração, mais na sua palavra, porque creio que quando o Senhor vem buscar a sua noiva, ele vai buscar uma noiva que se interessa pelas coisas do reino dele, sabe? Não uma pessoa que não tá nem aí pra nada, não conhece a sua palavra. Ele não vai vir buscar essas pessoas, ele vai vir buscar uma pessoa que tem interesse pelas coisas do reino dele, que lê a sua palavra, que conhece ele. Como que Jesus, ele vai casar com uma esposa que não conhece, sabe? E o Senhor, ele tem falado muito forte comigo isso, faz tempo já. Então que a gente possa se importar mais com as coisas do Senhor. É difícil, eu sei que é difícil, porque às vezes nós vamos ler a Bíblia e nos dá sono, não conseguimos ler nem 10 minutos que a gente começa a bocejar, mas se a gente
fecha a Bíblia ali e coloca um filme, a gente assiste o filme inteiro sem dar um bocejo, sabe? Mas a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que lutar, temos que ir lá, ler, mesmo que a gente estiver com sono, a gente vai ler todos os dias, ler, porque vai virar um hábito isso, tem que ser um hábito na nossa vida, né? Ler a palavra do Senhor. E quando a gente começa a ler, a gente começa a conhecer a palavra de Deus, desde Gênesis, você começa a ler desde Gênesis, você vai conhecendo a história de Israel, os profetas, você vai lendo, você vai se interessando, e aí quando você escuta, por exemplo, você vai no culto e você escuta o pastor pregando, você sabe o que ele tá falando, gente, é muito mais gostoso de você ouvir, de você entender, do que você ir pro culto e ouvir o que o pastor tá falando, mas você não saber o que ele tá falando, você não conhecer, sabe? É muito diferente, gente. Então, eu convido vocês a ler mais a palavra do Senhor, orarmos mais. Se você já lê mais ainda, que a gente não venha cansar de estudar a palavra do Senhor, porque é muito bom. E era isso que eu queria falar pra vocês, gente, sabe? Eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por essa transformação. O Senhor ainda Ele tem me transformado, tem muita coisa ainda que tem que ser mudada na minha vida, mas estamos aí aprendendo com o Senhor. E vamos prosseguir, gente, olhando pro alvo, que os fins dos tempos está chegando e que a gente não venha viver como se Jesus não fosse voltar. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou estar fazendo mais vídeos, vou estar contando mais coisas de como foi depois que eu casei, né? Eu quero estar falando mais sobre nós, mulheres, sobre o que a palavra de Deus fala pra nós. Porque um dos versos, gente, que eu tenho no meu coração é que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela derruba com suas próprias mãos. E a cada dia o Senhor, Ele vem nos ensinando. Muito gostoso a gente falar e edificar uma a outra, né? Muito gostoso quando a gente conversa. Às vezes, quando eu encontro a minha amiga, a gente conversa bastante. E uma edifica a outra, e isso é muito bom. E é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero que você seja edificado. Não com as minhas palavras, né? Mas com a palavra do Senhor, porque ela é o manual da nossa vida, é ela que a gente tem que ler, é ela que a gente tem que ensinar. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e fiquem na paz de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!